Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio 8004. Mas parte 3 da Sim, nossa série sobre a relacionamento. parte 3 da nossa série sobre relacionamentos. Parte 3 é a última deste pack. 3 de 3. 3 de 3. 3. No outro dia, num curso, houve um participante que me disse: "Oh Pedro, descobri que tens um podcast." Ele disse: "Tens, não é?" Mas Não me incluiu. podia dizer tenho, mas ele disse: "Descobri que tens um podcast, mas aquilo tem mais de 300 episódios. Quer dizer que se eu começar a ouvir um por dia, demora quase um ano. E agora, o que é que eu faço?" Eu disse: "Olha, tens duas hipóteses, okay? Que é, ouves o desta semana e começas a ouvir semanalmente, ou então abres a lista de episódios e algum que te chama a atenção pelo título, ouves, que não é necessário começares a ouvir do número 1. Embora haja tantas pessoas que ouvem desde o número 1, e claro que nós apreciamos muito isso, né? Das pessoas irem ouvir episódios antigos, e acho que nós procuramos manter aqui um alinhamento. Mas há de chegar o dia em que são tantos que já não é humanamente... Se calhar é assim um bocadinho assoberbante. É, sim. Por isso acho que uma boa pista é começar. Em relação a este em particular, se não ouviram os dois anteriores, acho que o episódio por si ele vai Certo. ser sobre conexão nos relacionamentos, e acho que a nossa conversa vai ser suficientemente esclarecedora em relação a este tema. Mas quem quiser ouvir os dois anteriores sobre escolha e o primeiro que foi sobre contexto, acho que ganha mais contexto em relação à conversa de hoje. Vão se sentir melhor a ouvir. Vão se sentir melhor. Mas também vão se sentir bem a ouvir Sim. esta. Eu Nós, gosto. nós hoje vamos falar sobre conexão, sobre o que é conexão nos relacionamentos, o que é sentir conexão e sentir desconexão. Quais são os ingredientes fundamentais para a conexão? Como é que nós podemos fazer para conectar e reconectar? E conectar com o quê? Sim, conectar com o quê quê? e com quem? E com quem. Portanto, vamos ter um episódio onde esta palavra conexão vai aparecer mesmo muitas vezes. Isso. Ok. Antes de entrarmos aqui na conversa da semana, só fazer aqui uma referência ao nosso programa IVM+. Okay? Nós nas próximas semanas vamos falar mais sobre o programa, porque muitas pessoas que ouvem o podcast não sabem que nós temos um programa exclusivo com aulas em direto todos os meses, com sessões de perguntas e respostas, Com um clube do livro. com um clube do livro, com um grupo privado no Telegram, onde é possível interagir diretamente connosco e com membros da nossa equipa todos os dias, e não sabem que isso existe, não é? E também, eu fiquei a pensar nisto, porque no outro dia alguém estava a falar comigo sobre ser patrono. Estava a perguntar se era possível tornar-se patrono do podcast, como quem diz... E eu ouço todas as semanas o podcast há 5 anos e gostava de retribuir. Basicamente gostava de vos dar algum dinheiro para ajudar com as vossas despesas do podcast, etc. E eu estava a dizer, nós não temos um programa de patrono, mas temos uma coisa que é melhor, que é o programa IVM+, porque além de também poderes contribuir de facto aqui para o custo, que é muito elevado anualmente aqui do nosso podcast e tudo o que está relacionado com a produção e a divulgação do podcast. Mas, para além disso, estás realmente a ter acesso a uma coisa que para nós é muito especial, que são as nossas aulas que fazemos todos os meses. Né? Por exemplo, o mês de outubro nós dedicamos ao Mindfulness. Tu fizeste uma aula em direto sobre Mindfulness com meditações, depois fizeste uma sessão de perguntas e respostas. Com mais práticas em direto, disponibilizamos mais práticas em áudio para serem feitas pelos participantes. Tivemos uma sessão do Clube do Livro que também foi sobre Mindfulness e com mais práticas. Ou seja, foi quase um curso, um mini curso de Mindfulness espetacular a acontecer dentro do E procuramos programa. sempre fazê-lo um bocadinho fora da caixa. Né? Sim, um bocadinho fora da caixa. Vamos sempre um pouquinho mais longe, por isso é que é o IVM+. Né? Nós, em novembro, entre outras coisas, vamos estar a falar sobre o modelo laser e o autoconhecimento. E o autoconhecimento, e vamos um bocadinho mais longe do que normalmente quando falamos aqui no podcast. Portanto, acho que é uma ótima altura para aderirem ao programa, se assim o quiserem, não é? É só seguir. Nós temos sempre nas notas, temos um link e entram e veem tudo sobre o programa. Além disso, ao entrarem no programa, têm acesso a todas as aulas desde o início do programa. Portanto, é mesmo uma oportunidade espetacular. Mas se tiverem dificuldade ou quiserem fazer alguma pergunta, é só mandarem uma mensagem diretamente para nós. É só dizer, eu quero fazer parte do IVM+,
e nós tratamos tudo para vocês O link juntarem é o este. quê? É bit.ly. Não vale a pena inventar, acho que eu não sei qual é de cor. Acho que é mais fácil ou perguntar ou procurar. Ou está lá nas Sim, notas. está lá nas notas, mas podem-nos perguntar diretamente. Basta dizer, eu quero fazer parte do mais, e nós depois tratamos tudo para vocês se juntarem a esta comunidade, que é uma comunidade muito fixe e é um projeto onde nós gostamos mesmo de entregar os nossos melhores conteúdos de desenvolvimento pessoal. Bom, estamos prontos para falar sobre conexão. Yes. No final, como habitualmente, temos a prática inspiradora desta semana. Isso. Então aí vamos nós. Pronto, então temos o terceiro episódio hoje sobre os relacionamentos. O terceiro episódio. Terceiro. Estou muito contente com isto, porque eu gosto de fechar coisas. Não gosto de manter listas em aberto. Ok. Sabes aquelas cenas de vou dizer 3 coisas e depois só digo 2. Yeah. Não, a terceira. Portanto, nós falamos primeiramente sobre contexto, Certo? depois falamos sobre escolha e agora vamos falar sobre conexão. Sim. Só para quem não apanhou isto logo de início, estas são 3 componentes do bem-estar de acordo com a teoria polivagal. Queres tornar a falar sobre isso só durante 30 segundos para enquadrar novamente de onde é que vêm estas 3 coisas? Então, de acordo com a teoria polivagal, que é uma teoria desenvolvida por um senhor que se chama Stephen Porges, e que ele, no fundo, psiquiatra americano. Sim, ele estudou o nosso sistema nervoso autónomo. E nomeadamente o nervo vago e a conexão com o corpo. O nervo vago que começa no cérebro e espalha-se pelo corpo. E de acordo com essa teoria, o que é que ele percebeu? Que o nosso bem-estar depende destas 3 coisas. E quando nós nos sentimos bem, é quando nós estamos com o nosso sistema nervoso está num estado de interação social. Não é? Estamos equilibrados e regulados. E estes 3 componentes, ou estes 3 pilares, são fundamentais para o nosso bem-estar, para a nossa regulação emocional, logo para o nosso bem-estar. Sim, resumidamente. Sim, muito bem, Mia. Que bom resumo. Sabes que desde que eu contactei com este conteúdo, não é, através de ti, comecei a observar momentos de mal-estar. Yeah. Mal-estar ou mal-estar? Mal-estar. Bem mal. Bom, mas é mal-estar, não é? É mal-estar. Diria eu. Não está. Alguém nos vai ajudar, de certeza. Mas em momentos em que eu não me sinto bem, em que não tenho bem-estar. E quase sempre consigo utilizar esta linguagem, que é ou me está a faltar contexto, logo estou a criar narrativas e histórias porque não tenho contexto sobre aquilo que está a acontecer, ou então está-me a faltar escolha, sinto que não tenho escolha, como nós discutimos no episódio anterior, ou então, discussão de hoje, não tenho conexão, ou a conexão não tem a qualidade que eu necessitava. Ou então, 2 ou 3 destas coisas estão em falta. E também comecei a questionar muito quando vejo um dos meus clientes de coaching está a lidar não se está a sentir bem num relacionamento, ou até noutros contextos profissionais. E esta linguagem é mesmo muito útil. Portanto, espero que quem está a acompanhar esta minissérie aqui dentro do podcast IVM também esteja a retirar valor destas nossas discussões. Eu acho que funciona como um ótimo filtro, não é? Portanto, se nós no momento, como estavas a dizer, no momento em que não te estejas a sentir bem, podes fazer esta análise muito rápida, não é? O que é que está realmente em jogo aqui? Preciso de mais contexto, preciso de mais escolha, ou menos escolha, também pode ser uma opção. Sim. Ou preciso de mais conexão. Sim. E quando falamos em conexão, é conexão com eu, comigo, pode ser conexão com os outros e com o mundo, pode ser conexão com a natureza e também
a conexão com algo maior, não é? Isso costuma-se também falar muitas vezes, algo maior, que para algumas pessoas pode ser o Deus, o divino, a espiritualidade, o universo, mas algo um bocado além A humanidade, a sensação de conexão com a espécie, não é? Sim, pronto, mas normalmente é aqui uma ligação mais espiritual, esta última. Mas então, quando nós falamos neste contexto, quando falamos de conexão, o que é a conexão e o que é a falta de conexão? Estás a falar da sensação interior ou como é que eu ambas as coisas. Quando eu penso no que é, quando eu sinto conexão comigo, eu sinto-me inteira, que é outra palavra assim bastante abstrata, mas é como se eu sinto-me vista, sinto-me ouvida e sinto-me compreendida. Por ti mesma? Por mim mesma, Okay. não é? Porque nem sempre, quando me falta conexão comigo mesma, com o meu eu, utilizando esta terminologia, acho que isto muitas vezes está em causa. Quando sinto desconexão contigo, por exemplo, se eu olhar para um momento de desconexão entre nós os dois, no meu caso, acho que consigo identificar que não me sinto vista, não me sinto ouvida e não me sinto compreendida. E isso é no geral, e quando falta uma conexão com algo maior, não é? É como se houvesse, quando não há essa conexão, quando há essa conexão é como se algo maior me estivesse a ver, não é? Às vezes as pessoas falam isso de Deus, por exemplo, é como quando sentem essa conexão com o Deus, é como se que Deus me estivesse a ver, o Deus está-me a ouvir, não é? As pessoas que gostam de rezar e acham que isso cria conexão, acho que a sensação é que estou a ser vista e ouvida. Ou não concordas com isso? Eu concordo com isso. Estava a pensar aqui na forma como tu definiste conexão. Porque e com o mundo também sinto isso. Nós às vezes ficamos sem conexão à internet. Não é? Ou seja, deixa de haver um meio de comunicação com... Não é? Não consigo, estou desconectado da internet, estou desconectado da rede, não é? Fiquei sem rede, não é? Estou com o meu telemóvel, estou num sítio qualquer, não há cobertura de rede. Eu digo que estou sem rede, estou desconectado da rede. Quer dizer que eu não tenho um meio nem de receber, nem de emitir comunicação. Não é? E nós aí dizemos que estamos desconectados. Portanto, eu acho que quando nós estamos desconectados de outra pessoa, no fundo, o que está a acontecer é que a comunicação deixou de existir ou passou a ser menos fluida. Não é? É mais difícil comunicar. A comunicação tem cortes, a comunicação tem filtros. Não é? Eu acho que é aí que nós dizemos que estamos desconectados. Portanto, eu gostei dessa tua ideia. Por exemplo, se eu tiver uma conexão com o divino, é a sensação de que estou a conseguir comunicar com o divino. E também estou a receber a informação do divino. Exato. Que há aqui uma resposta àquilo que eu estou a colocar cá fora. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem que se sentem desconectadas da natureza. Por exemplo, estão a passar muito tempo dentro de edifícios, estão a passar pouco tempo em contacto com a natureza não humana, não é? E dizem que estão desconectadas. Parece que não consigo ouvir, não consigo receber a informação da natureza, ouvir os animais, sentir as plantas, não é? Sentir os elementos, o vento, o sol. Animais também é importante, porque isto também está incluído, não disse há bocado, mas também está incluído, que para algumas pessoas será mais importante que para as outras, mas aí pode ser, por exemplo, um olhar de um animal, ou um animal que se encosta a ti, fica a dormir ao teu lado, não é? Há aqui que existe, é quase como existe algum tipo de diálogo, não é? Sim, ou seja, existe comunicação. E existe uma comunicação que não tem muito ruído, que não tem, não é? Porque nós às vezes, acho que isto é uma experiência comum, não é? Tu encontras alguém, não é? Alguém, por exemplo, que não vês há algum tempo e a pessoa diz olá, que bom ver-te, e começa-te e tu perguntas, então, o que é que está acontecendo na tua vida? Está-me a acontecer isto, os meus filhos aquilo, e agora o trabalho, e o marido, e não sei o quê. E tu esperas, e a pessoa, entretanto, para de falar e te diz, eu também estou a fazer isto, e estou a fazer isto, e estou aquilo. Depois paras de falar e a pessoa diz, e o meu filho... E tu podes chegar ao final e dizer, nós estivemos aqui a comunicar, mas não houve uma grande conexão. Eu nem sei se a pessoa realmente prestou atenção ao que eu estava a dizer.
eu acho que não prestei grande atenção àquilo que a pessoa estava a dizer, porque fiquei mais preocupado em eu entregar a informação toda. Houve comunicação, mas pode não ter existido realmente uma conexão, não é? Às vezes disse que, não é, aquelas clichês do desenvolvimento pessoal, que é, se não tiveres amor próprio, não consegues amar os outros, se não te ouvires a ti, não consegues ouvir os outros. O que eu acho que esta ideia nós também aqui nos propõe é que eu posso reconectar comigo através da conexão com as outras coisas também. Não é? Se eu tiver sempre a fugir de mim, algumas pessoas estão aqui sempre no sistema de luta e fuga, não é? Estão sempre em mobilização e não param para se ouvirem e conectarem com si próprio, pelas diversas razões. Mas às vezes o momento de eu me sentar a falar contigo permite-me sentir conexão contigo, mas também me pode permitir reconectar comigo própria, não é? Faz sentido? Sim. Estavas a olhar para mim coisas assim. Eu estou a processar como estás a treta. Ou um momento de terapia pode significar essa reconexão comigo própria, ou de eu sair e passar tempo na natureza também me pode permitir esta reconexão comigo. Portanto, estão todas interligadas. O facto de nós termos dito aqui de conexão com eu primeiro não quer dizer que esse tem que estar assegurado para os outros. Não é assim nenhuma escada, não é em cadeia. Como é que achas que é o processo que leva a que isso aconteça? Porque eu consigo reconhecer esse processo, não é? Por exemplo, olha, no outro dia tive assim um momento, eu estava-me a sentir um bocado desconectado por causa de um desafio dentro de uma relação, não é? Então eu estava a sentir que não estava a ser visto e fui à praia com a nossa cadelinha. E ao ali o momento de conectar com ela, de brincar com ela, ela veio ter comigo e assim, né? E depois eu senti que é quase como se houvesse uma bateria de conexão que começou a ser um bocadinho carregada. E depois eu senti-me outra vez mais conectado comigo. Né? Achas que é isso? Que é tipo uma bateria que ela pode ser carregada de diversas formas? Ou achas que é talvez porque... Estou agora aqui a pensar de outra forma, que é quando eu me desconecto de mim, eu de repente fico desconectado de mim, das minhas necessidades, fico desconectado do meu corpo, não é? Por exemplo, quando alguém está super cansado, anda a trabalhar que nem um louco um sinal de desconexão é não conseguir perceber isso, não conseguir dizer, eu tenho que parar, eu tenho que descansar. Não, é tipo, estou a sentir sinais de cansaço e vou e bebo mais um café, ou combino mais uma cena, ou vou meio treinar ainda mais um bocado. Estou-me a desconectar de necessidades fisiológicas. Mas de repente eu posso conectar com alguém durante uma conversa e durante a conversa, imagina, conecto contigo, tu vês-me e podes-me dizer qualquer coisa do género, oh, Pedro, eu estou a perceber que tu estás muito cansado e de repente essa é a porta de entrada. É o convite para a autoconexão. É quase como se tu de repente, através da conexão, tu mostras-me um espelho, não é? Yeah. Porque se a conexão é esta sensação de ser visto e reconhecido, quando tu me estás a ver e reconhecer, tu também me estás a mostrar algo sobre mim próprio. E estas diferentes conexões não são... Existe aqui uma interdependência entre elas. Não é? Portanto, nós podemos começar por algum lado. E não há aqui esta ideia de que primeiro sou eu. Não é? E para mim isso é importante reforçar, sabes? Porque acho que do que eu noto... Com pessoas normalmente as mulheres com que eu trabalho, elas sentem muito esta falta de conexão com elas próprias. Portanto, ou seja, é uma coisa importante para trabalhar, mas às vezes a desconexão é tão forte, há tanto medo de reconectar, embora haja consciência da necessidade, que pode ser melhor começar por outro lado. De alguma forma, e também de sabermos aproveitar melhor os bons relacionamentos que temos neste processo. Como nós já discutimos nos 2 episódios anteriores, não é, sobre contexto e sobre escolha, o relacionamento é como é que se diz? It's a two-way street, não é? Tem 2 sentidos. Yeah. E mesmo nós podemos assumir 100% de responsabilidade pela nossa parte. Certo.
Portanto, em relação à conexão também. Ou seja, quando eu falo, por exemplo, a minha conexão contigo, a minha conexão com um dos nossos filhos, a minha conexão com os meus colegas de trabalho, a minha conexão com um cliente. Quando eu falo dessas conexões, eu consigo assumir responsabilidade por uma parte desta conexão. Consigo assumir responsabilidade por aquilo que eu emito e pelo espaço que eu crio para receber. Mas eu não consigo... Estou aqui curioso sobre se isto faz sentido para ti, que é, há um determinado nível de conexão que para eu sentir também preciso que a outra pessoa também faça coisas para estimular este canal, não é? Sim, concordo perfeitamente. Se também o meu bem-estar depende da conexão com o outro, não é? E é como estás a dizer, eu só posso assumir responsabilidade por 100% do que é meu. Não é? E a outra pessoa vai ter que assumir 100% por aquilo que é. Vai ter que ser, se quiser. Se conseguir, se souber. quiser também a conexão, à partida terá de o fazer. O que acontece em muitos relacionamentos, agora estou a falar entre adultos, porque eu acho que não podemos equiparar uma relação entre adultos com uma adulto e criança, porque aí a criança não tem propriamente responsabilidade inicialmente pela relação. Né? Ela não pode assumir uma responsabilidade consciente, nem a podemos atribuir. Mas entre adultos podemos. Né? E o que acontece muitas vezes é que eu assumo a mais, ou seja, mais do que os meus 100%, ou assumo a menos dos meus 100%. E a outra pessoa também pode assumir, não é? Nesta equação, porque se eu assumir 50% e a outra pessoa assumir 50%, não dá 100%. Pois não. Não dá 100%. E a relação vai mancar na mesma, não é? Mesmo que seja responsabilidade legal. A partir dessa relação vai desaparecer, não vai haver mais conexão. Se eu estiver numa relação onde eu assumo 120 e a outra pessoa, se calhar... Tu achas que podes mesmo? Ou seja, eu percebo que há relações onde nós sentimos que, olha, eu estou a fazer o meu papel mais o papel do outro, não é? Também estou a fazer trabalho emocional pelo outro, também estou a procurar, em vez de esperar que o outro me veja, sou eu que me estou a tentar ver a mim próprio através dos olhos do outro. Mas isso é mesmo possível ou é uma ilusão? Eu acho que é possível e torna-se... acho que há duas situações. Há muita gente que faz isso inconscientemente, mas há também muita gente que entra no desenvolvimento pessoal e conscientemente está a utilizar as ferramentas todas que está a aprender e com esse esforço está a assumir a responsabilidade a mais para a relação. O que acontece é que essa relação também começa a mancar, não é? É como tu estavas a dizer, há aqui uma bateria e é como se essa bateria teve aqui... funciona há uma bateria, se falarmos na conexão com os outros, eu tenho uma bateria de conexão contigo, eu tenho uma bateria de conexão com a minha mãe, eu tenho uma bateria de conexão com a minha irmã ou com uma amiga. E essa bateria de conexão com o outro temos que estar os dois a carregar. Não é? E se eu não tenho força suficiente para ir carregando a mesma bateria, que é nossa, não é? Durante um tempo infinito. Embora haja muita gente a tentar fazê-lo, só que essa relação nunca vamos sentir uma verdadeira conexão nela, não é? Certo. Sim, porque quando eu estou a forçar a conexão e estou a assumir responsabilidade sozinho ou quase sozinho pela conexão, eu no fundo estou a provocar uma desconexão. Exato. Ou pelo menos estou a agir, a tentar, eu estou a tentar recuperar da desconexão que eu estou a sentir por parte do outro. E outra consequência que eu acho que também há aqui é desconecto-me de mim próprio. Certo. É outra consequência disso, quando estou tão focada em entregar tanto numa relação onde que seria o que é isto numa relação? Será, por exemplo, eu sinto que tu não estás a conectar comigo e em vez de entrar em contacto, se eu estiver conectado comigo, vou-te dizer, não é? Vou-te dizer isso, a minha, sinto que não estás a conectar comigo, ou preciso disto, ou preciso daquilo. Mas quando eu digo, não, deixa-me assumir também a responsabilidade por isto, não é? Coitada da minha, ou não tem tempo, ou é muito difícil para ela,
ou não entendes o suficiente para, não é? Começa a arranjar argumentos. Portanto, vou eu assumir a responsabilidade por isto. Não é preciso, eu sozinho desenrasco-me e assumir a responsabilidade por isto. Só que no fundo eu, ao fazer isso, estou-me a desconectar de mim e das minhas necessidades, é o que estás a propor. Ok, faz bastante sentido. Eu acho que isto é uma realidade que muitas pessoas vivem. Sendo que às vezes, e eu também acho isto curioso, por exemplo, imagina isto num casal. Quando eu às vezes tenho a oportunidade de conversar separadamente com dois elementos de um casal, tanto em termos profissionais, como às vezes me acontece, como outras vezes assim em situações mais pessoais, pessoas do nosso círculo de amigos, e quando tenho a oportunidade, às vezes há uma situação interessante que também já aconteceu entre nós, que é ambas as pessoas têm a sensação que estão a assumir mais de 100%, não é? Ou seja, ambas as pessoas dizem, sou eu que estou a aguentar a conexão. Porque se eu deixasse, isto partia. E a outra pessoa acha também o mesmo, não é? Isto, ou seja, esta sensação de que estou eu a assegurar a conexão, às vezes também é muito subjetiva, não é? Mas aí, neste caso, não é bom também falarmos com outra aquela pergunta que tu me fizeste aqui no início, não é? O que é na realidade a conexão? Sim. E depois irmos a partir daí, não é? O que é que tu não chegaste a dizer, não é? Eu disse aquilo de me sentir vista, ouvida, compreendida. Eu sinto que quando há, quer dizer, há muitos tipos de conexão, não é? Às vezes há aquela conexão muito passageira e uma conexão social que tu estabeleces com alguém com quem vais interagir durante pouco tempo. Mas acho que aqui nós temos neste, não é, ciclo de episódios, nós estamos a focar muito nos relacionamentos que são emocionalmente significativos, não é? Portanto, quando eu sinto uma maior conexão contigo, com os nossos filhos, com outros, com os meus pais, com a minha irmã, com as pessoas que são emocionalmente significativas para mim, os amigos mais próximos, eu vou sentir mais ou menos conexão em função da intimidade mental e emocional que está presente na relação. Ou seja, eu, nesta relação, esta pessoa partilha comigo aquilo que pensa, aquilo que sente, e eu partilho com a pessoa aquilo que pensa e aquilo que sinto. Se sim, então há conexão. Porque às vezes há pessoas com quem eu até posso interagir imenso, mas se me perguntares, há uma conexão? Eu vou dizer, não há uma conexão, ou é uma conexão muito ligeira. Mas há outras pessoas com que até posso interagir muito menos e sentir uma enorme conexão. E eu acho que tem a ver com isso, com a intimidade. Nós às vezes temos, por exemplo, um amigo com quem falamos assim muito pontualmente, 2 em 2 meses, e podemos dizer, eu com esta pessoa sinto uma conexão enorme, porque quando nós falamos, não há máscaras, não há barreiras, não há... somos muito rápidos a entregar o contexto, somos muito rápidos a reconhecer a capacidade do outro escolher dizer sim ou não e sentimos que podemos escolher ser muito honestos com esta pessoa, por exemplo. Já te aconteceu alguém dizer-te assim, que, gosto tanto de falar contigo, sinto-me mesmo vista e compreendida, e ela faz-te essa partilha, não é? Sinto-me conectada, e tu digas, mas eu não. Sim, pois, sim, isso também acontece. Sim, acontece muitas vezes. Aliás, até acontece às vezes uma coisa interessante e que algumas pessoas que nos estão a ouvir aqui no podcast até podem reconhecer isto, não é? Que às vezes nós temos, por exemplo, alguém que ouve o podcast pode se sentir conectado connosco, não é? E até há pessoas que dizem, há pessoas que nos mandam às vezes mensagens muito bonitas a dizer, olha, parece quase que fazes parte da minha família, ou parece que... Ou quando nos conhece... Assim, parece que é quase como se vocês andassem comigo no carro, porque é quando eu vos ouço. Portanto, eu sinto uma conexão forte convosco. E às vezes é alguém com quem eu nunca falei, que eu, deste lado, obviamente, deste lado eu não podia sentir uma conexão, não é? Portanto, às vezes estas conexões também são desproporcionais, porque é o teor da relação é esse, não é? Mas aí, o que eu queria dizer que nós há um episódio que falamos assim daquelas surpresas nos relacionamentos também, que notas vezes quando há uma das partes que de repente, quando a outra, uma decide de quebrar e a outra fica muito, muito, muito surpreendida. Não é? Que essa que fica muito surpreendida, à partida
não reparou nessa quebra de conexão. Sim, eu acho que tu estás aqui a imaginar uma relação do género. Por exemplo, nós somos amigos, encontramos-nos todas as semanas, à segunda-feira, à hora do almoço, encontramos e almoçamos juntos, não é? E, por exemplo, durante esses almoços, eu conto-te imensas coisas sobre a minha vida, tu fazes-me perguntas, eu sinto-me reconhecido por ti, sinto-me visto, sinto a tua curiosidade e, portanto, eu posso ser assim, uau, sinto uma conexão enorme com a minha faz-me mesmo sentir visto e reconhecido. Só que, ao contrário, eu posso não te estar a fazer perguntas, não manifesto curiosidade, sei poucas coisas sobre ti. Se tu começas a contar alguma coisa sobre a tua vida, eu digo, yeah, e conto como isso também está presente para mim, ou como é que eu me sentia a ouvir isso, e portanto podemos chegar ao final e ter de facto uma conexão desequilibrada, em que eu sinto muita conexão e tu sentes pouco. Exato. É isso. E um dia dizes-me assim, se calhar esta semana não apetece ir almoçar, e eu digo, pá, o que é que se está a passar? Temos uma conexão tão boa. Sim. Mas se queremos mesmo, assim, alguns ingredientes da conexão, agora estamos a focar assim um bocado também na conexão com os outros, com outras pessoas, né? Que eu acho que é aquela que é mais importante para o nosso bem-estar, né? Embora os outros também, e a conexão, porque está tão interligada com a conexão connosco, e os outros estão a suporte, mas eu acho que essa conexão com os outros é algo que é mais fundamental para a nossa sobrevivência, no fundo, né? E há assim alguns ingredientes. O que é que eu posso fazer para estimular essa conexão e assegurar que o outro também sinta essa conexão comigo, né? Utilizando este exemplo que estamos a fazer agora, a curiosidade e o interesse pelo outro serão ingredientes-chave, né? Eu diria também que a empatia será um ingrediente fulcral. Sim. E a honestidade e a autenticidade também, né? Acho que são tudo ingredientes muito importantes. Eu ainda iria acrescentar também aí a capacidade de falar a linguagem do outro. E falar a linguagem do outro pode ser utilizar a linguagem laser do outro, para quem conhece o nosso modelo laser, pode ser falar a linguagem de amor do outro, não é? Para quem temos aí um episódio inteiro só a falar sobre isso, é que falar dos temas de interesse do outro, isso também estimula bastante conexão. E assumir 100% da nossa responsabilidade e deixar a pessoa assumir 100% a sua. É que porque às vezes eu noto isso muito na relação mães e pai. Não é? Um casal que tem filhos, mãe e pai. Não é só que o pai não... Agora estou a generalizar, eu sei isso. Não é só que o pai não assume a responsabilidade das 100% dele, muitas vezes é porque a mãe não deixa que ele as assume. Portanto, não é só... It's always a two-way street, como estavas a dizer. E isso é um tema que vamos de elaborar no IBM+. Esta questão do nosso programa IBM+. Esta questão da responsabilidade nos relacionamentos. Como é que eu sei que estou a assumir responsabilidade a mais ou não? Eu acho que também isso é um ingrediente-chave aqui nessa sensação de conexão, porque se eu assumir demais, nunca vou sentir verdadeira conexão. Então assim, em género de resumo aqui desta minissérie de 3 episódios, não é? A nossa proposta inicial foi a qualidade da minha vida depende da qualidade das minhas relações. E a qualidade das minhas relações, o bem-estar que eu experiencio em cada uma das minhas relações está, de acordo com a teoria polivagal, dependente do contexto, do conhecimento que eu tenho sobre o contexto e de ter ou não contexto, okay, para interpretar aquilo que acontece na relação. Depende da escolha, da minha sensação de que eu tenho escolha dentro deste relacionamento, não é? Que não sou obrigado, ou que o meu dever não é só fazer isto ou aquilo, há aqui escolha e que isso, quando está presente, há mais bem-estar. E do outro lado, que não tenho escolha a mais, ou seja, que não tenho as decisões todas não podem ficam só de mim. Exatamente, não é? Isso acho que foi um dos inputs que trouxeste na semana passada que eu achei mesmo muito importante. E a terceira coisa que discutimos hoje é ter a sensação de que há conexão, de que há uma ligação, de que há informação a ser emitida e recebida, de que estou a ser visto e reconhecido e que também vejo e reconheço o outro. Não é?
quando estas três coisas estão presentes num relacionamento, em princípio nós vamos experienciar bem-estar, independentemente dos desafios que vão surgir dentro daquele relacionamento em específico. Mas não é? quando surgem desafios no relacionamento, a ideia aqui é utilizarmos isto como, não é? Como estávamos a dizer, ok. Darmos o máximo de contexto, Certo. não é? Darmos Ou pedir contexto. Ou pedir contexto, darmos escolha, que haver, e assumirmos também as nossas escolhas, e mantermos ou recriarmos conexão. Não é? Porque isso é uma das coisas que eu às vezes acho que é tão interessante, que é, quando nós temos um desafio, muitas vezes o desafio traz desconexão. Não é? Por exemplo, temos um desafio, eu desconfiei da outra pessoa, ou a outra pessoa fez alguma coisa que eu achei chata ou desagradável, não é? E normalmente quando isso acontece há uma sensação de eu não sou suficientemente importante para a outra pessoa, não sou especial ou não posso contar com a outra pessoa. Logo há uma desconexão. E depois tentamos às vezes compor o relacionamento com essa desconexão ativa. E normalmente isso dá asneira. Portanto, é sempre melhor, não é? Não sei se posso generalizar desta forma, é sempre melhor criar reconexão e depois procurar resolver a questão em si. Certo. Não é? Porque sem conexão isto vai ser sempre muito mais duro. Daí eu ligar aqui a honestidade e a empatia, isto são como componentes componentes essenciais para a conexão. É precisamente porque servem para acima de tudo, nestes momentos para reconexão. Achas que o mais importante quando queremos reconectar é o lembrar que a tua proposta inicial foi que eu sinto-me conectado quando me sinto visto e reconhecido. Eu disse vista, ouvida e compreendida. Então, quando eu quero reconectar com alguém, o primeiro passo, assumindo a minha responsabilidade, é ver, ouvir e compreender o outro e também fazer um pedido ao outro que me veja, ouça e me procure compreender. É isso? Sim. E isso tem muito a ver aqui com a forma como eu comunico, não é? Com uma comunicação de julgamentos e justificações não vai criar a comunicação. Então já estou a desconfiar qual é a prática inspiradora desta semana. Vai estar ligada a isto, ao conseguir intensificar ou aprofundar a conexão com o outro num relacionamento, utilizando estas ideias. Okay? Parece-me bastante bem. Bom. Mia, estou bastante contente com estas 3 conversas, sabes? Sim. Porque nós quando temos estas conversas, claro, por alguma razão as estamos a gravar, não é? É porque as queremos disponibilizar a outras pessoas e é muito bom depois receber todo o tipo de feedback e olhar também para os números do podcast e dizer assim, uau, milhares de pessoas ouviram as nossas conversas. Já agora, sim. Para nós nos sentirmos mais conectados, o momento que eu me sinto conectada com quem nos ouve. Sim. É quando fazem partilhas. Certo. Não é? Eu sinto assim alguma conexão. Assim, porque fica mais real, não é? Sim, quando sim. fazem um screenshot e partilham as redes e não Instagram, aí sinto-me vista, ouvida e compreendida. Sim, sobretudo quando a pessoa, fazem uma partilha e escrevem alguma coisa sobre porque é que porque é que este episódio foi importante, ou porque é que esta conversa me tocou, ou porque é que outras pessoas deveriam ouvir. Isso é muito fixe. De facto, faz sentir esta sensação de conexão. Mas ia dizer que, claro que nós temos este objetivo, mas há um objetivo primeiro, pelo menos em alguns episódios, que é mais autocentrado, que é eu estou interessado em aprender mais sobre isto. E acho que durante as nossas conversas há uma série de conceitos que às vezes ficam mais claros para mim. E foi o que aconteceu com esta tríade aqui da teoria polivagal e dos pilares do bem-estar. Ela ficou muito mais clara para mim aqui durante estas nossas 3 conversas. Okay? Que é uma tríade que na sua origem é sobre, na vida em geral, não é? Mas como a vida são, no fundo, os nossos relacionamentos, fizemos este match. Boa, sim. Bom, gostei muito destas conversas. Espero que tenham sido muito úteis para quem nos está a ouvir do outro lado e que tenham criado também boas reflexões em torno da qualidade dos relacionamentos, dos vários relacionamentos. E claro que agradecemos imenso o feedback e também, assim, questões e pedidos para
Será que há alguma coisa mais disso que gostavam que nós explorássemos? Ou outra coisa qualquer também nos podem dizer? Só assim uma última pista para quem está em situações de liderança de equipas, equipas de trabalho, famílias, como é óbvio, equipas desportivas, que é uma relação de um para muitos, em que, por exemplo, eu sou o líder destas pessoas todas. Pensar na qualidade da relação eu para muitos à luz desta tríade é mesmo muito relevante. Isto é um exercício de liderança espetacular e que se conecta com as ideias sobre liderança que nós também temos partilhado aqui ao longo dos anos no podcast. Boa. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Muito fixe, Mia. Olha, vamos à prática? Sim, vamos à prática inspiradora. Obrigado. Obrigada, Pedro. Então, a prática inspiradora desta semana tem a ver com o que falamos de conexão e a definição que eu estava aqui a propor em relação ao que faz com que eu me sinta conectada. Será que me sinto vista? Será que me sinto ouvida? E será que me sinto compreendida? E o que é que eu faço para o outro se sentir visto, ouvido e compreendido? Portanto, escolhe um relacionamento onde gostavas de sentir-te mais conectado, uma pessoa com quem gostavas de sentir mais conectado e pergunta-te mesmo, o que é que eu estou a fazer para que o outro sinta visto, ouvido e compreendido? E o que é que eu posso fazer para fazer este pedido ao outro, para pedir que ele me veja melhor, que me ouça melhor e que me compreenda melhor. O que é que eu posso fazer para isso acontecer? E deixa-nos saber as vossas reflexões, o resultado desta prática. Estamos super curiosos e vemo-nos e ouvimos-nos para a semana.